Bom dia, boa tarde, boa noite, galera! Vamos continuar os nossos assuntos de análise combinatória agora com permutações com repetição, beleza? Lembrando que essa não é a primeira videoaula de análise combinatória, tá? Se você ainda não sabe princípio fundamental da contagem bem fixado na sua cabecinha, vem aqui no canal, entra aqui embaixo, vai lá na playlist e clica na playlist de princípio fundamental da contagem. Assiste lá, aprende, depois assiste a videoaula de permutação simples para depois acompanhar a gente aqui nas permutações com repetição, beleza? Então bora lá, ó. Quantos anagramas podem ser formados com as palavras a seguir? A primeira palavra que eu queria analisar é a palavra uva, tá? A palavra uva ela é formada por 3 elementos distintos, 3 letras distintas. Portanto, o número de anagramas que eu vou conseguir extrair dessa palavra vai ser o número de anagramas contabilizados por uma permutação simples, tá? Então aqui, já que eu tenho 3 elementos, 3 letras, eu vou ter uma permutação de 3 elementos, certo? Permutação de 3 elementos, permutação simples, basta que eu faça 3 fatorial. Lembra disso? Finalzinho da nossa aula de permutação simples e fatorial. 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1, como já visto anteriormente, isso aqui dá 6. Ou seja, eu consigo, a partir da palavra uva, embaralhando essas letras, formar 6 palavras diferentes. Tranquilo? Olha agora, vamos continuar o mesmo raciocínio. Quantos anagramas possíveis a partir da palavra bola? Permutação simples, porque são 4 letras distintas. Permutação simples de 4 elementos, isso aqui é 4 fatorial, tá? 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, certo? Isso aqui dá 24. Ou seja, a partir da palavra bola, embaralhando as suas letras, eu consigo formar 24 palavras, 24 anagramas diferentes. Beleza? Bora agora para esse exemplo aqui, ó. Vamos ver quantos anagramas são possíveis a partir da palavra ovo. Aqui, ó, a palavra ovo, tanto a primeira letra quanto a última são iguais, ou seja, é uma situação de permutação com repetição de elementos, beleza? Aqui fica bem fácil de ver que eu só consigo formar novas palavras à medida que eu troco a letra V de lugar. Por quê? Toda vez que eu trocar a letra O com a outra letra O, se eu troco esse cara com esse cara aqui, a palavra continua igual. Então o único jeito de formar novas palavras aqui é deslocando a letra V. Então, ó, a letra V pode estar aqui no meio, tá? Como é a palavra mesmo. A letra V pode estar aqui no início. E a letra V pode estar no final da palavra, certo? Então aqui eu tenho os 3 anagramas possíveis a partir da palavra ovo. Tiba, mas espera aí. Aqui eu tenho uma permutação de 3 elementos e o resultado dessa permutação foi 3. Mas Tiba, aqui eu também tinha uma permutação de 3 elementos e o resultado dessa permutação foi 6. Por que essa diferença? Gente, aqui é uma permutação simples e aqui uma permutação com repetição. Como que eu vou fazer algebricamente, como eu vou resolver uma permutação com repetição, sem que eu precise ficar fazendo todas as possibilidades na mão? Olha só, vamos dar uma visualizada. Permutação de 3 elementos, só que não é uma permutação simples, é uma permutação com repetição, porque é uma permutação de 3 elementos, sendo que 2 deles são repetidos. Então, a permutação de 3 elementos com 2 elementos repetidos. Tá? Como que a gente vai fazer isso? A gente começa como se fosse uma permutação simples, então permutação de 3 elementos, isso aqui dá 3 fatorial, certo? Só que agora, galera, a gente tem que descontar todas as permutações existentes entre as letras iguais, certo? Então, de quantas maneiras diferentes esse O vai permutar com esse O aqui? 2 elementos, permutação de 2 elementos, 2 fatorial, certo? Então, na permutação com repetição, eu começo como se fosse uma permutação simples, depois eu desconto as permutações entre os elementos repetidos.
Tiba, como que eu faço uma divisão entre números fatoriais? Galera, bem facinho, ó. Qual que vai ser o macete? Você sempre vai abrir esse fatorial aqui de cima até o maior valor de fatorial que vai estar aqui embaixo. Aqui a gente só tem o 2 fatorial aqui embaixo, então eu vou abrir o 3 fatorial até o 2 fatorial. Como assim, ó? 3 fatorial é a mesma coisa que 3 vezes 2 fatorial. Certo? Aqui eu continuo tendo 2 fatorial aqui embaixo, ó. Se eu tenho 2 fatorial em cima e 2 fatorial embaixo, opa, risca. Corta, simplifica. Quem que vai sobrar aqui? 3, certo? Portanto, ó, fazendo essa conta, a gente chega no mesmo resultado que a gente tinha quando a gente fez as possibilidades uma a uma na mão. Belezinha? Tiba, por que eu posso fazer isso, ó? Eu posso abrir o 3 fatorial somente como 3 vezes 2 fatorial. Galera, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Ficou feinho, mas vai dar para entender, ó. 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1. 2 fatorial é 2 vezes 1. Ou seja, olha só, isso aqui é 2 fatorial, portanto, 3 fatorial pode ser escrito como 3 vezes 2 fatorial. Na verdade, galera, fazendo um outro parênteses aqui, ó, qualquer número fatorial pode ser escrito como n vezes o fatorial do seu antecessor, n menos 1. Certo? Como assim? 9 fatorial pode ser 9 vezes 8 fatorial. 100 fatorial pode ser 100 vezes 99 fatorial, certo? Aqui ficou meio feinho, mas ó, 100 fatorial pode ser escrito como 100 vezes 99 fatorial. Então, um número fatorial pode ser sempre escrito como ele vezes o seu antecessor fatorial, beleza? Foi justamente o que a gente fez aqui, tá? Então, o fatorial, a gente pode abrir ele até onde a gente quiser, até onde for conveniente pra gente. Vamos dar uma olhadinha nesse quarto exemplo aqui, ó. De novo, uma situação de permutação, eu quero verificar o número de anagramas. Aqui eu tenho uma palavra com 4 letras, sendo que 2 delas são repetidas. Então, igualzinho o exemplo 3, ó, eu tenho uma permutação com repetição, só que agora eu tenho uma permutação de 4 elementos. Dentre esses 4 elementos, 2 são repetidos. Então, galera, olha só, permutação de 4 elementos é 4 fatorial. Porém, 2 desses elementos são repetidos. Então o que a gente tem que fazer? Descontar as permutações existentes entre esses 2 elementos. Então como que a gente vai fazer isso aí? 2 elementos permutam entre si de 2 fatorial maneiras. Então a gente precisa descontar todas as permutações existentes entre um A com outro A. Então eu divido esse aqui pela permutação desses 2 A's, permutação de 2 elementos, 2 fatorial, tá? Como que eu resolvo isso aí, Tiba? Lembra da dica do exercício anterior? Ó, eu vou abrir o cara aqui em cima até o maior valor que está aqui embaixo. Então eu vou abrir o cara aqui em cima até 2 fatorial, ó. 4 vezes 3 vezes 2 fatorial, certo? Dividido por 2 fatorial. Simplifica os caras que são iguais, vai sobrar 4 vezes 3, ou seja, 12 anagramas diferentes para a palavra Rafa. Tranquilo? Vamos olhar agora uma palavra parecida, só que versão feminina, Rafaela. A palavra Rafaela, a gente pode perceber que ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 letras. Então eu tenho uma permutação de 7 elementos. Porém, desses 7 elementos, 1, 2, 3 deles são repetidos. Eu tenho uma permutação de 7 elementos com 3 repetições. Como que eu vou fazer? Permutação de 7 elementos, 7 fatorial. Preciso descontar as permutações existentes entre os elementos repetidos, certo? Quantos são os elementos repetidos? 3. Portanto, eu divido isso aqui por 3 fatorial, certo? Como que eu resolvo isso aqui? Vou abrir o cara que está aqui em cima até o maior valor que está aqui embaixo. Então, 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial, tá? Dividido por 3 fatorial.
Cancela esses caras aqui. Isso aqui vai dar exatamente 840. Certinho? Bora para mais exemplos então. Vamos analisar agora esses dois exemplinhos aqui. Olha só que bacana. Aqui eu quero analisar a quantidade de anagramas que eu consigo formar com a palavra banana e a quantidade de anagramas que eu consigo formar com a palavra adoidado. Então bora. Ó, banana. Quantos elementos eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos. Portanto, eu tenho uma permutação de 6 elementos. Quantas repetições eu tenho, Tiba? Ó, aqui nesse caso, quem são as letras que repetem? A letra A se repete. Portanto, eu tenho aqui 3 repetições para a letra A, porém, não é só a letra A que se repete. Olha só, a letra N também se repete. Portanto, eu tenho que descontar também as repetições da letra N, tá? Como que a gente vai proceder? Igualzinho a gente fez os últimos dois exemplos. Os últimos 3 exemplos, aliás. Olha que bacana. Permutação de 6 elementos. Permutação de 6 elementos é 6 fatorial. Só que aqui agora eu preciso descontar as permutações entre os elementos que são repetidos. Quem são os elementos que são repetidos? Olha só. O A, de quantas maneiras diferentes a letra A pode permutar entre si? 3 elementos, permutação de 3 elementos, 3 fatorial. Tá? Só que a letra N também pode permutar entre si, e toda vez que permutar um N com outro N, a palavra não muda. De quantas maneiras diferentes a letra N pode permutar entre si? Se são 2 letras, pode permutar entre si de 2 fatorial maneiras, tá? Então, como que eu resolvo esse cara? Ó, ficou então 6 fatorial dividido por 3 fatorial vezes 2 fatorial. Eu vou abrir o cara aqui de cima até o maior valor que está aqui embaixo, ó. 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. Isso aqui dividido por 3 fatorial vezes 2 fatorial. Cancela esses caras agora. Tá? Quem que sobrou agora? Sobrou 6 vezes 5, que dá 30, vezes 4, que dá 120. Tá? Aqui embaixo sobrou 2 fatorial, que é 2 vezes 1. Beleza? Então, quem que a gente tem? 120 dividido por 2, isso aqui dá 60. Ou seja, o número de anagramas que eu consigo formar com a palavra banana, o número de palavras diferentes que eu consigo formar embaralhando a palavra banana, são 60 palavras, certo? Então, o que a gente fez aqui? Fez a permutação dos 6 elementos, que são a quantidade de letras que tem na palavra banana, porém a gente descontou as repetições da letra A e as repetições da letra N, tá? Então isso aqui era uma permutação de 6 elementos com 3 e 2 repetições, beleza? Então a gente fez 6 fatorial, desconta as 3 repetições da primeira letra e desconta as 2 repetições da segunda letra, que também se repete, beleza? Para terminar agora o exemplo utilizando anagramas, vamos dar uma olhadinha aqui nesse exemplinho aqui usando a palavra adoidado. Olha só que bacaninha. A palavra adoidado, ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 letras, tá? Portanto, isso aqui vai ser uma permutação de 8 elementos, certo? Porém, quem que se repete na palavra adoidado? Olha só. A letra A se repete 2 vezes, certo? Então eu tenho 2 repetições para a letra A. A letra D se repete 3 vezes. Portanto, eu tenho 3 repetições para a letra D. E para completar, a letra O se repete outras 2 vezes também. Então aqui eu tenho 2 repetições para a letra O. Tranquilo? Tiba, como que a gente resolve esse exemplo? Do mesmo jeito, ó, permutação de 8 elementos
é 8 fatorial, tá? Porém, a letra A se repete duas vezes. Se a letra A se repete duas vezes, eu preciso descontar todas as permutações que o A vai fazer entre si, tá? De quantas maneiras dois elementos permutam entre si? 2 fatorial maneiras, tá? Agora eu preciso descontar também o número de vezes que a letra D vai permutar com a letra D, porque toda vez que troca D com D, não muda a palavra. Se eu tenho 3 letras iguais, o número de maneiras que essas 3 letras permutam entre si, 3 fatorial maneiras. Para acabar agora, a letra O também se repete. De quantas maneiras diferentes um O pode trocar de lugar com outro O? 2 letras, 2 fatorial maneiras. Certo? Agora, como que a gente resolve esse cara aqui? Do mesmo jeitinho que nem. A gente vai abrir esse cara aqui em cima até o maior valor de fatorial que tem aqui embaixo. Então, ó, 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. Beleza? Aqui eu tenho 2 fatorial vezes 3 fatorial vezes 2 fatorial. Certo? Que a gente já de cara pode cortar 3 fatorial com 3 fatorial. Aqui em cima a gente observou que 2 fatorial dá 2, porque 2 fatorial é 2 vezes 1. Portanto, 2 fatorial vezes 2 fatorial dá quanto? 2 fatorial vezes 2 fatorial dá 4, tá? Então, 2 vezes 2 dá 4, corta com esse 4 aqui em cima. Quem sobrou? Sobrou 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5. Isso dá exatamente 1680. Ou seja, o número de anagramas, o número de palavras diferentes que eu consigo formar embaralhando as letras da palavra adoidado é 1680. Belezura? Gente, a partir dos exemplos resolvidos, o que a gente pode perceber? Qual vai ser o algoritmo? Se eu tenho uma permutação de n elementos, dentre esses n elementos, eu tenho um elemento que se repete alfa vezes. Eu tenho um elemento que se repete beta vezes. E eu tenho outro elemento que se repete gama vezes. Qual que vai ser o algoritmo? Eu vou fazer n fatorial dividido por alfa fatorial, que multiplica beta fatorial, que multiplica gama fatorial. Repara no que a gente fez aqui, ó. A palavra banana tinha 6 letras, ou seja, o meu n aqui vale 6, certo? Então, número de permutações, 6 fatorial. Só que aqui, a letra A se repetia 3 vezes e a letra N se repetia 2 vezes. Como que eu descontava as repetições? Dividia por 3 fatorial, multiplicado por 2 fatorial. Mesma coisa aqui, ó. A palavra adoidado tinha 8 letras. Portanto, permutação de 8 letras, 8 fatorial. Como que eu fazia para descontar as repetições? A letra A se repetia 2 vezes, a letra D 3 vezes e a letra O 2 vezes. Então eu dividi por 2 fatorial vezes 3 fatorial vezes 2 fatorial, beleza? Aí a gente só termina a conta. Então o algoritmo, a formulazinha pronta, tá aqui, tá? Mas lembrando que se você entendeu como a gente faz esse procedimento de fazer o fatorial, depois descontar as repetições, não precisa ficar com essa pilha de ficar decorando a formulinha, tá? Entende o algoritmo, entende o processo, que a fórmula vem automaticamente. Belezinha, galera? Então, permutação com repetição é isso, tá? No próximo vídeo, a gente vai ver um exemplo de uma situação problema, tá? Envolvendo a situação de permutações com repetição. Belezinha? Então, partiu para o próximo vídeo. Espero vocês lá.